bem-vindos ao Oceano.org, o podcast que te convida para um mergulho nas questões oceânicas e em nós mesmos. Afinal, somos feitos de água, somos oceano e a nossa conexão é muito mais profunda do que se pode ver da superfície. Eu sou Rodrigo Cebrian. Eu sou Rodrigo Tomé. E hoje estamos felizes e honrados de receber como convidada a apresentadora, influenciadora, autora do livro Síndrome da Impostora, mãe do Rocco e do Leon, que estão lindos, esposa do meu grande amigo Felipe Andreoli, e que adora estar conectada, adora estar nesse lugarzinho aqui, né? A gente sabe, né? Você ama o mar, né? É isso? A sua apresentação é essa mesmo? O seu currículo é esse? Eu ia falar também que eu conheço desde menininha, mas daí você deixou essa, né, Palito? Eu sou um Brits, né? Praticamente. Sou um membro da família Brits, né? E aí, quando eu tinha uns 21, 22 anos, você tinha 8 anos de idade. E aí, eu namorava a Luciana Brits, uma das irmãs da Rafa, a Gabriela Brits, grande diretora também, muito querida. E eu, no Natal, eu falando, na época de telefone ainda, né? A gente ligava no Natal para falar com a família da Rafa e da Luciana, que eram do Sul, a Rafa muito pequenininha. Eu falando no Natal, liguei, ela estava chorando. A Rafa estava chorando. O que foi? Aí eu falei, o que foi, Rafa? Aí ela falou assim, eu espremi minha coxa e eu tô cheia de celulite. Você tinha 8 anos, Rafa. Olha isso, é engraçado, mas se você for pensar, né? Olha isso, o que é? Né? As cobranças que a gente já impõe às mulheres, né? Desde cedo, né? É muito louco. Mas conta um pouco, para começar, conta um pouco como é. Você estava até agora, né? Você passou as férias na Bahia. Qual é a sua relação com os oceanos, com o mar, com as praias? Lá no sul, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem as praias ali. Eu cresci na praia do Imbé, que é perto de Tramandaí, e lá tem Atlântida, mas quando tem um tempinho a mais, toda a gauchada vai para Santa Catarina. E eu sou a irmã mais nova, então, assim, eu frequentava, gente, a guarda do Embaú com as minhas irmãs, essa idade. Elas eram adolescentes, eu tinha 5, 6 anos, e já ia pra praia com todo mundo, que meus pais iam, né, para acompanhar, e eu ia junto. E mais do, assim, além, né, da água salgada e das praias, eu fui criada em sítio. Então tem muito lago, e no final das contas é tudo a mesma coisa, né? Então eu curto muito também estar num lago, estar numa cachoeira, estar na Água Doce. Você falou, eu voltei da Bahia, cheguei ontem. E a semana passada eu estava nas Cataratas do Iguaçu, que foi assim um passeio, uma catarse aquilo, né, gente? É muito lindo e ao mesmo tempo tudo é muito preocupante. Você fica, né? Todos esses passeios que a gente faz, agora mesmo, eu tava lá na Praia do Espelho, você fala, nossa, que lindo, maravilhoso. Você começa, tá, mas essa estrutura aqui, ou Caraíva, mas tá indo para onde, né? Qual que é o planejamento sanitário e tal? Então, assim, você tá curtindo. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está numa época que não pode mais a gente fingir que nada está acontecendo, né? Então, agora mesmo na Bahia foi uma super questão lá. O que vai ter aqui? Vai ter uma estação de tratamento? Como é que essa água está sendo tratada? Porque a gente está ocupando, né? A gente está ocupando, a gente está se alastrando, a gente é muito, né? Nós somos muitos, a gente ocupa e usa muito espaço. Mas, ao mesmo tempo, a gente mesmo se alastrando tanto, a gente percebe que a gente chega muito próximo do mar, muito próximo do oceano, mas ele é muito invisível para muita gente, Rafa. Isso é uma coisa que a gente vem lutando, brigando, conversando e tentando trazer essa percepção para o maior número possível de pessoas. A gente, há 2 semanas atrás, teve acesso a um dado assustador. Você sabia que de todo o dinheiro investido em pesquisa e preservação no mundo inteiro, somente entre 0,4% e 4% são destinados aos oceanos e suas causas e criaturas? 4%. A estrutura que ocupa mais 70% do planeta tem 4% da grana investida em pesquisa e preservação. É assustador. O oceano é realmente muito, muito, muito invisível para a gente. E esse trabalho, essa vontade de trazer o oceano para mais perto das pessoas, é uma tarefa difícil, uma missão de vida, mas que é super
recompensadora quando você consegue conectar e você vê que as pessoas conseguem se perceber pertencentes. Eu vi que uma das suas últimas postagens, inclusive, fala de um assunto parecido com esse, que foi a primeira experiência do seu filho na praia, no mar. Talvez seja uma das primeiras catarses da vida dos pais, ver o seu filho se conectar com esse ambiente que a gente tanto admira. Conta pra gente como é que foi. Aqui, eu fiquei toda arrepiada, porque assim, eu acho que a primeira vez que a gente vê o mar, seja o meu filho que foi bebê, seja um adulto que mora longe do mar e tem oportunidade, né? Quantas pessoas morrem sem ter oportunidade de ver o mar, mas é algo, é uma imensidão que você consegue perceber até no olhar de uma criança, que é sempre dispersa, né? Ela tá ali, tá brincando, não sei o quê. A hora que você entra na praia, meu filho tem 10... Gente, eu tô arrepiada, juro, tô arrepiada dos pés da cabeça. Eu acho que é isso, essa sensação de pertencimento, assim, sabe? E o Rocco foi igual. Ele ficou olhando para aquela imensidão. E eu, particularmente, amo a praia, amo tudo, mas vou dizer, o mar, ele me traz, eu não sei, é uma melancolia, talvez seja uma nostalgia. Ele me traz emoções muito fortes, assim, sabe? É muito louco você parar e olhar, talvez seja o horizonte, a imensidão daquilo, né? O seu tamanho é meio como olhar para o céu, né? Mas o céu a gente tem em qualquer lugar que você esteja e o mar você precisa estar lá. Então, e eu senti isso nele, gente. Você acredita? Um bebê de 10 meses, ele foi assim, arrebatado, sabe? Pelo aquele oceano, ele ficou olhando, assim, olhando em silêncio. E aí, depois, lógico, areia como farofa, né? Enfiando na boca. Ele uma mãozada, assim, não foi pouco, gente. O batizado foi assim, ele pegou a mão, enfiou, eu tentei tirar um pouco, mas assim, ali foi uma boa mãozada de areia. Todos nós fomos crianças. E antes de ser crianças, todos nós fomos um feto que se desenvolveu dentro d'água. Uhum. Né? Você é mãe do Rocco do Neon, mas essa nossa, a primeira experiência, a grande experiência, a experiência da gestação, ela se dá numa bolsa de água. Né? Então, os primeiros sons que a gente escuta, os primeiros sons que a gente escuta enquanto seres vivos, né? São sons, reverberações aquáticas. A nossa ligação com todas as espécies de vida, a gente sempre fala isso, né? Todas as espécies de vida existentes no planeta, todas vieram dos oceanos. Quando as missões espaciais vão procurar vida em algum planeta, elas vão atrás de água. Então, essa ligação, a nossa formação, somos a mesma proporção que existe na Terra, é a proporção que existe nos nossos corpos. A gente chama o movimento oceano de movimento de reconexão, conhecimento e amor pelos oceanos e suas criaturas. Mas dentro da premissa de que o eu, oceano, o nome é dessa premissa de que somos os oceanos. Não é eles, os oceanos, e nós, seres terrestres. É tudo parte de um mesmo sistema, né? Talvez então a palavra seja mesmo a nostalgia, né? É uma coisa nostálgica, assim. Eu não sei se é comum esse sentimento, se sou só eu, mas eu tenho, assim, eu não consigo chegar numa praia e tá, sabe, na mesma emoção que eu chego. Não, aquilo eu mudo, eu fico reflexiva e tem a coisa da onda, né? Que quando são praias que tem mais ondas, assim. É muito louco. Eu tenho uma sensação, é muito diferente de ir, por exemplo, para a natureza, que seria, sei lá, um sítio. O mar mesmo, o oceano, ele me traz uma coisa muito, muito louca, assim. Eu já tive a oportunidade de mergulhar e aí é outra loucura, né? E aí é outra loucura mergulhar, seja um mergulho, né, que você faça de snorkel, mas assim, eu tive a oportunidade de fazer de cilindro. É uma coisa mais linda do mundo, né, gente? É realmente outra dimensão, assim. Onde é que você mergulhou? Conta pra gente essa experiência. O lugar que você mergulhou? Eu mergulhei em San Andrés, que fica na Colômbia. Eu mergulhei no México. Eu mergulhei em Noronha. Todas as experiências muito, muito diferentes. E tem uma coisa muito legal. Os meus pais, que você conhece, né, Palito?
Meus pais, agora, eles tinham, sei lá, acho que meu pai estava com 70, minha mãe com 60 e poucos, eles resolveram fazer um curso de mergulho. Verdade. Muito legal, assim, e fizeram todo o curso. E aí, porque, né, viram a vida inteira, assim, esses mergulhos. E aí, olha isso, gente. Aí eles foram pro batizado deles, lá na praia de Bombinhas. E aí, quando a minha mãe foi descer do barco, ela não afundava. Ela não afundava. E aí, voltavam ela pro barco e colocavam mais peso para ela ir afundando, afundando. E meu pai esperando. E eles são bem aquele casal, assim, rosquinha, sabe? Que andam de mão dada, mergulham de mão dada. Aí diz que o instrutor falou, ó, vocês vão, quando chegarem no fundo, né, façam um sinal, tal, e a gente vai fazer. E aí eles foram indo, e aí uma hora minha mãe olhou pro meu pai, os dois juntos assim, ó, beleza, chegamos ao fundo do mar. Quando eles fizeram assim, eles viram uma perna peluda, e daqui a pouco uma perna peluda, uma sunga, uma criança, uma boia, eles levantaram, gente, eles tinham ido pro lado errado. Eles foram nadando em direção à costa. E eles chegaram no meio da praia, cheio dos argentinos, lá em Bombinhas, não sei o quê. E levantaram os dois, assim, ó, com um cilindro. E aí voltaram. O instrutor, não, gente, vocês foram pro lado totalmente errado. Mas você falou, Rafa, da nostalgia, dessa sensação, é muito o que a gente vê a vida inteira, que o mar é um grande mistério, né? É um espelho gigante que reflete a gente, reflete os prédios da beira-mar, reflete o céu, mas você não consegue entender o que tem ali embaixo. A gente trabalhou esse mistério a vida inteira. Só quem tem o prazer, a oportunidade, assim, a oportunidade de cruzar essa linha d'água, que repara esse mundo novo. E, cara, você estava falando das suas experiências, aonde você mergulhou. Eu acho que você tem uma experiência quando você começa a sua vida como mergulhador que sabe, transcende. Você voa. Cara, você entrar debaixo d'água é voar. É se livrar dessa necessidade de ter um chão aqui perto. E seus pais, nessa aventura que você acabou de contar pra gente, eles fizeram isso, tanto que se repararam tão, fantasiados com aquele mundo que foram pro lado errado, né? Partiram pro lado errado. Mas depois eles fizeram tal. E é engraçado, né? Para quem já tem a oportunidade de mergulhar, a gente começa. Eu acho que assim, nos primeiros 5 minutos a gente gasta metade do oxigênio do cilindro. É uma ansiedade, né? E aí você vai se acalmando, Eu acho que é isso que o Palito falou, que você vai lembrando, vai se adaptando. Quando você vê, você está completamente inteirada ali naquela nova dimensão. Nossa, ver coral. Eu tenho várias cicatrizes aqui, porque volta e meia eu assim, e fica branquinho, né? É um corte diferente, porque você sai e a pele fica um branco, assim, com sanguinho. Tem um monte de cicatrizinha. Sabe o que é um outro assunto, mas eu hoje, vendo suas redes sociais, e fiquei interessado de te ouvir falar sobre isso, e tem umas coisas curiosas para a gente falar sobre se relacionar com animais marinhos. Eu vi você falando, poxa, interessantíssimo, falando sobre uma morte-terapia que você faz normalmente no final do ano. Assim, eu acho que a gente tem esse... É uma dádiva, ou é um castigo, ou é essa consciência da finitude. Porque eu acho que, assim, né, vários animais... a gente sabe que eles percebem na hora que eles estão sendo atacados ou que matam, né? Eles ficam tensos, eles sabem, eles ficam assustados. Mas a consciência que ao longo da vida, né, você vai passar por isso aqui, até onde a gente sabe, é humana, né? De você saber. E eu acho que é muito mal aproveitado, porque a gente não fala sobre a morte, a gente tem medo da morte. Principalmente, eu acho que a cultura ocidental, acho que os orientais até, né, bom, na Índia, no Japão, algumas outras filosofias falam mais sobre a morte. E a gente não. A gente, muitas vezes, é a morte como, meu Deus, né, uma surpresa, sendo que ela nos ronda a cada minuto. Então, e quando ela chega perto, né, que é sempre uma surpresa, como, meu Deus, aconteceu do meu lado, eu perdi ano passado uma das minhas melhores amigas, minha segunda melhor amiga que eu perdi, assim, de maneiras diferentes. Mas, e aí eu comecei a encarar isso como uma terapia mesmo. Poxa, e se ela estiver tão perto que ela aconteça com as pessoas à minha volta? E se for comigo?
E eu acho que isso traz um novo sentido para a vida quando a gente fala mais da morte, quando a gente traz ela para perto. Por isso que eu chamo de morte terapia. Porque eu tenho uma frase que eu falo, assim, que eu falei agora, que eu perdi essas amigas, que é assim, como é que você remedia a morte? Eu acho que é celebrando a vida. É a única maneira. Como é que você remedia, né? Então, é assim, é honrando. Então, pô, essa pessoa não vai mais estar aqui, mas eu tô. Como é que eu honro esse lugar que eu vivo? Como é que eu honro a minha oportunidade de acordar viva? Então, é sobre isso a morte terapia, gente. Eu acho que não sei realmente se é uma questão exclusivamente humana, mas eu acho que a consciência de existir, a consciência de saber que você é um indivíduo, essa se transcende a nossa raça, né? Tem a nossa espécie, os golfinhos, os chimpanzés, outros animais, eles têm a capacidade de se entender enquanto indivíduos. Tudo isso é muito complexo, né? Quando você se entende enquanto indivíduo que participa dessa, eu chamo de essa bolha d'água flutuando pelo universo, que na verdade estamos todos aqui dentro, você se entende enquanto um indivíduo, um grãozinho disso tudo, muda tudo, fica tudo mais complexo. Mas, voltando nas suas redes sociais, diferente do Paris, a gente não combinou isso. Ele viu a morte e eu vi que você postou no começo do ano, você faz uma reflexão que é interessante. Você escreveu um caderno no Transformando Sonhos em Realidade. Eu vi que você escreveu num caderno e colocou assim, com quem eu tenho que me conectar ativamente esse ano? E falou um pouco sobre isso. Eu achei aquilo fantástico, mas queria implicar um pouco com isso, né? Ou seja, puxar um pouco essa ideia, para a gente tentar expandir isso, para trazer as pessoas para com o que eu quero me conectar nesse ano. E esse é o nosso convite que a gente vem fazendo para todo mundo. Achei mó barato para falar sobre isso, de se conectar com o oceano, se conectar com a natureza, se conectar com o mar e com as criaturas. E eu queria te pedir para, nesse seu próximo, com quem vou me conectar, coloca lá em primeiro lugar com o oceano, com o tubarão, com o golfinho, com todos esses, porque isso é que falta, Rafa. Acho que a gente precisa, aí, o nosso trabalho, né, a nossa missão desse projeto do oceano, é justamente isso, trazer as pessoas para mais perto, reconectar com o mar, reconectar com o oceano. Porque quando a gente abre os olhos para o que existe, para as oportunidades que existem, quando a gente ultrapassa essa linhazinha, tudo muda. Eu acho que dentro disso, da conexão, se a gente, né, transpor isso, se a gente transpuser isso e pensar mesmo no oceano, você pensa, né? Uma relação, ela é feita de doação, né? Você dá e você recebe, né? Eu sempre falo, é uma mão para cima, alguém que te puxa, e uma mão para baixo para você puxar alguém, né? A gente é assim. E talvez eu acho que a nossa consciência em relação à natureza, e falando aqui especificamente dos oceanos, é isso. O que ele nos dá, o quanto que a gente usufrui dessa relação, dessa conexão, e o quanto que a gente devolve. Eu acho que nós seríamos considerados parceiros abusivos, tóxicos, e estaríamos todos presos, né? Se o oceano e a vida marinha pudesse... assim, de alguma forma estamos mesmo, porque as consequências é a gente que colhe, a gente que está colhendo. Então, assim, o castigo e a volta já veio, mas assim, se a gente pensar mesmo, como você falou, uma conexão, poxa, será que essa relação, né, se a gente está fazendo de uma maneira saudável, se a gente está fazendo de uma maneira amorosa, bonita, e acho que a resposta não é muito positiva, não, né? O impacto que um turismo desconectado, né? E aí também que a gente também entra, né? Você também acabou de voltar de uma viagem turística em lugares muito maravilhosos do Brasil, né? Em que a gente também, na semana passada, quando a gente fez o podcast com a Astrid de Fontinelli, ela contou muito sobre isso, né? De Morro de São Paulo, né? Como quando você vira uma chavinha e começa a olhar que a gente não pode ser tão egoísta, tão assim, né? Porque as Maldivas tem muito isso. Você vai para um resort, você está pagando milhões de resort, e você quer ter tudo de todos os lugares. Sendo que as Maldivas não produzem uma gota de água doce. Uhum. Não tem nenhuma terra para plantar, né? Ter gado, nem pensar, entendeu? Não tem nem espaço para ter né, uma criação de gado. E aí tudo a gente exige que tenha, né? Ou seja, na nossa nababesca prepotência humana. E o impacto disso num arquipélago como as Maldivas
é brutal. A ilha de Tilafushi, que é uma ilha era um pequeno atol que foi sendo o entreposto de tirar o lixo das ilhas, né, para levar para o Sri Lanka ou para a Índia, e acabou virando uma montanha de lixo de mais de 30 metros de altura, no meio de um paraíso, sendo queimado, porque era o jeito que tinha, porque não tinha nenhuma ação do governo. A gente viu que agora tem ações do governo. Ou seja, essa ideia também de que a gente pode e deve virar uma chavinha, porque falar sobre preservação ambiental, sobre os nossos hábitos de consumo, sobre o turismo conectado, não é um assunto chato, né? Ih, caramba, que chatice. Não, é ficar muito melhor. A nossa praia vai estar mais legal, a água vai estar melhor, né? Ou seja, as nossas experiências vão ser muito mais bacanas, né? Se vocês pudessem falar, vamos dizer, três dicas para quem está muito perto dos oceanos, né? Para quem tem uma conexão de vez em quando com os oceanos, e para quem está muito longe. Como que a gente faz para se conectar? Então, a pessoa que está ali perto, né? Por exemplo, você mora no Rio de Janeiro e tal, a gente que está aqui em São Paulo, ou talvez uma pessoa lá no interior que dificilmente vai chegar, né? Enfim, todo ano, ou como eu falei, alguma vez na vida, quais são essas ações efetivas que a gente pode fazer? Primeira ação que eu acho que todos nós podemos fazer, independente de onde a gente está, é pensar no oceano enquanto um ecossistema de extrema importância. Lembra quando você falou da relação abusiva? O que o oceano entrega para a gente? O que a gente entrega para o oceano? Essa é a primeira coisa a pensar. Alguns dados interessantes para todo mundo pensar. O oceano entrega para a gente o oxigênio que a gente respira. 60% a 70% do oxigênio que a gente respira não vem da floresta amazônica, vem do mar, da troca das algas azuis, das zooxantelas. Então, primeira coisa que todo mundo pensar, por mais longe que você esteja, o oceano te faz respirar. Segunda coisa que você não faz, não importa onde você está, ele regula o clima. Se por aí está chovendo na hora errada, está chovendo demais, está calor demais, tem muita seca, provavelmente é porque a gente tem um impacto grande sobre o planeta, muda consideravelmente os regimes de corrente, de vento, etc. e tal, e o oceano talvez esteja sofrendo para regular o clima como regulava. E o terceiro é que o oceano não é um recurso infinito. O oceano é um recurso que precisa ser entendido como um recurso que precisa de um olhar de carinho, de conexão, de observação. Não dá para a gente pensar que peixe é infinito, que o lixo pode ser jogado ali porque simplesmente que a gente não vê mais, ele não existe. Então, antes de pensar no que fazer para se conectar, pensar naquela relação abusiva que você falou lá atrás. Para se conectar, primeira coisa, para quem mora perto, esteja no mar, pense nele. Assim, pense nele em todos os aspectos. O mar não começa naquela linhazinha ali na areia, o mar começa no vaso sanitário da sua casa, ele começa no bueiro da rua, ele começa no plástico que você descartou de forma errada, ou pior, usou de forma errada ou desnecessariamente. Então, vai para o mar, leva o mar para as outras pessoas, filma você no mar, posta o mar, traz a alegria de estar perto do mar, perto do oceano para as pessoas. Toma consciência disso. Quem está em São Paulo ou fora do mar, eu digo que a gente tem tão pouca conexão com o mar e com as suas criaturas, e é tão invisível isso. Você já parou para pensar que todo mundo, mãe, pai, acha legal, bonitinho, aceitável levar seu filho, ensinar seu filho a pescar? Você já pensou se a gente fizesse a mesma coisa com as nossas crianças que a gente faz com os peixes, com o tigre, com o urso? Levasse ele, olha só, filho, que barato. Atira no urso e depois a gente tira uma foto com ele pendurado de cabeça para baixo. E vai ser maneiro a gente postar na internet. Ninguém faz isso. Mas com peixe, ninguém vê um problema. Todo mundo acha mais barato. Meu filho pescou. E aí o peixe lá, morto, de cabeça para baixo, morto por asfixia. Então se conecta com o oceano, com as suas criaturas, como se fossem criaturas sencientes, que tivessem a capacidade de sentir, sabe, que tivessem o mesmo direito que nós e as outras espécies de mamíferos que a gente se relaciona de forma mais conectada, que tivessem o mesmo direito de existir nesse planeta. Sabe, que a gente fosse no supermercado e se incomodasse tanto na peixaria, quanto se incomodaria se no açougue tivesse uma vaca de cabeça para baixo, um porco de cabeça para baixo, exibido para você escolher o pedaço de carne que você quer comer. Então se conecta e pensa no oceano como sendo
uma fonte, um lugar onde vivem criaturas vivas, que sentem, se relacionam, trocam, entregam ao meio ambiente e recebem do meio ambiente, assim como as outras que a gente tem costume de conviver aqui em terra. E se você mora lá no interior do Amazonas, já acabei de voltar de lá ontem, por isso que está tão grande na minha cabeça, e foi muito barato. Eu fui numa aldeia, o Palito até pegou os vídeos, ele vai editar para postar. Conversei com um cacique perguntando para ele qual era a importância da água para eles. E eu fiquei surpreso, depois de viajar por lá, com a importância da água para o povo amazônico, longe do mar. Eu descobri que a Amazônia, por exemplo, tem 62 municípios. Desses 62, só 8 você chega de carro. Para os outros 54, você só chega de barco. Então, mesmo que você esteja longe do oceano, os corpos d'água, eles conectam a todos nós. A chuva, a água dos rios, o oceano, nós somos totalmente dependentes da água. E a água é o único organismo que é integralmente conectado. Todas as águas são conectadas. A gente precisa pensar, por mais que esteja longe do mar, que aonde você está, no riozinho que você está, aí longe do interior, você está conectado com o mar. A galera que está agora na temporada do esqui, do snow, a galera que no carnaval vai esquiar, pô, é em cima da água, os caras estão em cima da água. E essa água, na temporada que vem, quando você for para a praia, ela vai estar lá na praia, porque ela derreteu, desceu, está lá. E eu acho também que tem uma coisa que a gente fala muito, que é acolher as nossas próprias contradições, entendeu? Não adianta a gente também só falar assim... A gente teve uma experiência ontem curiosa. A Jade Picon, ela postou... Saiu, na verdade não foi ela postou, ela não postou nada, coitada. A Ken tirou uma foto de paparazzi dela, salvando um peixinho na areia e jogando no mar. Um peixinho na areia e jogando no mar. A gente até repostou essa matéria da Ken, e falando, poxa, bacana, um gesto empático, viu um peixinho, parou, estava na praia, jogou no mar. E tudo bem. E aí ela repostou nos stories dela. Como tudo bem. Repostando, tá tudo certo. E a gente pensa sobre isso. Poxa, que legal, verdade. Ela na sequência, normal, ela estava em casa, a gente não tem esse drive ligado. Na sequência dos stories, ela aparece com um peixe, com 2 filés de tilápia, indo fazer um ceviche. e é maravilhoso, porque gerou uma super repercussão de pessoas criticando, pessoas não sei o quê, mas todo mundo parou para pensar. Todo mundo parou para pensar, no final das contas. Todo mundo parou para pensar, caramba, eu gosto de cãozinho, protejo o animalzinho, mas como a vaquinha. Teve um assunto hoje que a Patrícia Kogut, grande Patrícia Kogut, postou um nota 0 para uma novela da Vai na Fé, porque umas 2 atrizes estavam longe do banheiro e falaram assim, vamos fazer um xixi no mar. E aí foram fazer xixi no mar. Falaram, nossa, que horror, que não sei o que, não sei o que. Ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar em termos de impacto, você fazer xixi no vaso, limpar com papel, né, como é normal, principalmente das mulheres, né, e jogar o papel no vaso e dar descarga, é infinitas vezes pior do que fazer o xixi no mar. Então, essas nossas discussões sobre preservação, elas têm que ter aderência na realidade, na nossa vida prática, nos nossos hábitos de consumo, em saber da onde é que o peixe vem. Mesmo que você goste de comer peixe, você tem que tentar saber se é um pescador que pesca manual, que só pesca realmente o suficiente, ou é uma pesca de arrasto industrial, que mata vários, acaba com corais, remove o fundo do mar, mata vários outros peixes que não tem nada a ver, nem para ser consumido. Então, ou seja, idem para os outros alimentos, né? Então, acho que isso também nos conecta de uma forma a acolher as nossas contradições, não querer apontar o dedo, ficar falando, você é hipócrita, não sei o quê, mas virar um drive para as discussões virem à tona, para isso tudo que a gente está falando e você está perguntando acontecer. Uma vez eu estava falando com o pessoal da Sabesp aqui de São Paulo sobre as campanhas, né? E todo esse, enfim, toda essa história que não tem fim para salvar o Rio Tietê, né? Pinheiro, Tietê, enfim, as marginais aqui e tudo mais. E dentro, até agora, né, que eu fiz neurociência, fiz a pós em neurociência, a gente começa a entender que, às vezes, isso que vocês estão fazendo, de você trazer para o micro,
é melhor do que você fazer aquela campanha assim, ó, drone, em cima da marginal, e aí, sei lá, hidrelétrica de Itaipu, e as cataratas do Iguaçu, e às vezes, né, falar, ai, cuide do seu bairro, recicle o lixo e tal. E a gente falou muito, eu falei super com eles sobre assim, é menor, é assim, ó, se você não cuidar do seu lixo, o bebê da sua vizinha que está tomando água, entendeu? A leptospirose, você pode ser responsável por uma doença do bebê da sua vizinha, sabe? É uma coisa que eu acho muito importante a gente trazer também, deixar a coisa palpável, isso que vocês falaram de se conectar. Eu acho importante isso quando a gente fala de educação também, porque às vezes a gente vai no macro e o macro é distante da vida de cada um, né? Se a gente pensar agora, mesmo na nossa política, né? As pessoas, às vezes, elas não veem o cenário inteiro. Elas querem saber aqui, ó, no meu bairro, como é que eu protejo isso aqui. Então, eu acho muito importante também a gente falar dos impactos, dos pequenos impactos, sabe? Do impacto de você escovar o dente com a sua água, do impacto das pequenas coisas que a gente pode fazer de diferente no nosso dia a dia, a caixa de gordura na casa da pessoa, entendeu? E falar, pô, o que você ter uma caixa de gordura muda na vida da creche do seu bairro, sabe? E eu acho importante, quando a gente fala de comunicação, a gente trazer para o micro também, porque é mais perto para as pessoas absorverem. E por isso que o conhecimento da nossa tríade de reconexão, conhecimento e amor é tão fundamental, porque ao mesmo tempo, a Marina Silva, maravilhosa Marina Silva, ela no discurso de posse dela como ministra do Meio Ambiente, ela falou várias vezes sobre a Amazônia, floresta, etc. Não falou nenhuma vez a palavra oceano, mar. Não adianta. Se não tiver investimento, para isso que você está falando, se a gente não tiver letramento, né, oceânico, não tiver educação oceânica, no sentido oceânica, quando a gente fala oceânica, é porque é o mais monumental, né? Mas a gente está falando de rios, de lagoas. Tem uma frase que o Tomé usa muito do Cousteau, que eu nunca sei a ordem direito, mas você não protege o que você não conhece e você só ama o que você conhece. Vou adotar também essa frase agora, Tomé, que é muito bom, porque é isso. Na verdade, não é do Cousteau, é de um ambientalista sri-lankês. Depois eu te mando o nome dele. O Cousteau se apropriou dela, mas é uma verdade. É da Clarice Lispector. Você falou de trazer para o micro, que é bem o caminho que a gente acredita de tocar as pessoas com os exemplos inspiradores, é trazer para o que toca, o que é real. De novo, nessa história do 4% de investimento, nessa pesquisa que a Fundação do Grupo Boticário fez da relação do brasileiro com o oceano, a gente descobriu que a maior parte, 64%, se não me engano, dos brasileiros, não acham que nenhuma ação que eles fazem pode impactar o oceano. E que mais da metade também acha que nada do que acontece com o oceano pode impactar a sua vida. A gente está longe, desconectado, sem pensar nisso como uma cadeia única, como uma coisa única. Pesquisando e entendendo um pouco da sua história, eu vi esse programa que você criou junto com a família, né, o Transformando Sonhos em Realidade. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, porque eu tenho certeza que isso é uma conexão tão grande do que a gente pretende, do que a gente está fazendo. A gente está tentando transformar o sonho de ver a humanidade mais próxima dos oceanos através de inspirações positivas. E o nosso sonho é transformar esse movimento em algo que atinja todo mundo. Eu queria entender com você como e por que você desenvolveu esse projeto, ideia, programa. Então, isso é uma coisa que vem da minha família e eu acho que a conexão com o que a gente está falando é assim, sair da inércia. Parar para pensar e se programar, porque senão a gente só repete padrões, sejam eles nossos padrões de relacionamento, nossos padrões psíquicos, emocionais e de consumo e de como que a gente se relaciona com a natureza. Então, quando eu era a mais nova, o meu pai chegou à conclusão que ele né, tinha as empresas e trabalhava em empresa, e lá na empresa as pessoas paravam, se programavam, colocavam metas, faziam reuniões para trazer feedback, e que sem isso aquela equipe, aquela comunidade não prosperava, não vai para frente. E ele começou a perceber que ele fazia isso no ambiente profissional, mas no familiar
era, como é que é, traçado pela inércia, né? Então era aquela conversa ali de final de semana, um bate-boca com uma irmã, com outra, tinha as mais rebeldes, que não, sem querer falar da Gabi e da Lu, né, Palito? Mas não era rebeldes, eram as minhas irmãs. Então era sempre um embate. Então ele resolveu, de fato, parar e fazer esse encontro da família Sanchoteni Brits com hotel, com faixa, bem-vindas filhas. E ali a gente pensar juntos quais eram os sonhos dessas 3 mulheres, filhas da minha mãe e do meu pai, e como que a gente podia, dentro dessa nossa pequena comunidade, se ajudar. Então, você começa com a gente... depois eu mudei o nome, que era um brainstorm, a gente começou a chamar de heartstorm, né? Então, o que são os seus sonhos mais profundos? E eu lembro que, você sabe, eu tenho anotado aqui, quando eu tinha uns 9 anos, um deles era ver um golfinho. Eu tinha isso. Eu queria ver um golfinho. Eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar porque eu tenho isso. Eu tenho minha letrinha lá com 9 anos. Então, assim, e lá a gente colocava sempre os nossos sonhos e via como viabilizar. Então, desde a minha mãe, que queria aprender a falar inglês, eu queria colocar ele nos dentes, que eu achava o máximo. Então, assim, como é que a gente se ajudava fazendo aquilo? E isso foi muito legal para a gente... e eu continuo fazendo isso, eu faço isso desde os 9 anos, todo ano eu faço. Aquela lista que você falou faz parte disso. Então, assim, para a gente não só reagir ao ambiente, entendeu? Como é que a gente age? Como é que a gente se apropria do que a gente quer fazer? Eu acho que tem tudo a ver com o Eu-Oceano, porque... Eu-Oceano, né? Eu-Oceano, Eu-Oceano. Porque é isso. Bom, a gente tá aí, a gente vive, a gente cresceu, a gente sabe que tá aí, mas, bom, vamos parar. O que eu quero com essa relação? Onde eu quero chegar? Como que a gente consegue colocar metas e fazer coisas efetivas que a gente veja que isso aqui faz diferença, né? E aí que a gente fala de comunidade também, que a gente começa com ações individuais, né? Que nem na minha família, ações individuais, mas ali no final do ano ou no começo de cada ano, quando a gente se reencontrava, a gente via como que a gente conseguia fazer também planejamentos dentro dessa nossa pequena comunidade. E é isso, então, o tecer. E aí, depois, eu trabalhei um tempo na Globo, quando eu saí, eu pensei, o que eu posso fazer de legal, cara? O que é alguma coisa que eu tive, assim, dentro de todos os meus privilégios, obviamente, mas, assim, que eu tive a coisa mais especial que eu poderia dividir com as pessoas. E eu acho que foi isso, para as famílias fazerem isso. Porque uma criança de 6 anos, ela tem desejos, ela tem sonhos. Ela tem amor pela natureza, ela tem amor pelos animais. A gente precisa escutar mais essas crianças. E o outro lado também, essa criança vê que aquele adulto é vulnerável, que aquele adulto tem as suas dores, porque a gente também cresce, às vezes, endeusando, né, os nossos pais, principalmente a nossa cultura latina aqui, da mamãe e do papai. Mas também são pessoas ali, né? Como diz o Renato Russo, são crianças como você. E, então, a gente também pode ver esse lado dos meus pais, assim. E o trabalho dos pais, ao invés de ser um rival da família, a gente vira um álibi, sabe? Dos sonhos dos nossos pais. Bom, é bastante coisa para falar, mas resumidamente é isso. Que filhos você pretende ou você está formando para esse mundo? Como é que você tem essa educação dos seus filhos? A primeira mudança, assim, da minha geração agora de pais e mães é a gente entender que a gente não forma os filhos, a gente ouve os filhos, né? Então, assim, como que tá a minha escuta para saber quem são essas pessoas e como que eu posso dar suporte para elas viverem na sua maior potência? Então, porque é isso, né? A gente veio de gerações que te colocavam muita expectativa naqueles filhos. E aí vai ser isso, vai ser advogado, vai trabalhar na Petrobras, vai ser funcionário público, né? Vai ter um trabalho estável e tal. Eu acho que hoje em dia a nossa educação é muito mais estarmos abertos e a gente ter a humildade como adultos de ouvir as crianças. O que elas têm a falar? Porque elas são muito sábias, né? E eu quero muito deixar esses filhos, né, pro mundo, que cada vez eu percebo mais que, bom, você tem Helena, né? A gente percebe que eles não são nossos mesmo. E eu acho que é isso, pessoas que consigam viver na sua máxima potência. O Rocco, gente, olha só,
a vida do meu filho são os répteis. Olha, por acaso, no protocolo, eu tô em cima, olha aqui a mesa da minha sala, tá? Olha o que tem aqui de brinquedo, gente. Amei. Isso aqui, eu até esqueci o nome, mas não é um elasmossauro, é um Elasmossauro é uma baleia réptil. um plesiosauro, é uma coisa assim. Olha só. Gente, juro que isso aqui não foi combinado, tá? Isso aqui são os brinquedos do meu filho, ó. A gente foi agora fazer uma viagem, todos os brinquedos dele, ele tinha uma lembrancinha por dia. Bom, olha isso aqui, que não é pequeno. São todos animais, ó. A vida dele, ó, é só animais. É só animais. O quarto do Rocco, vou levar vocês, já que a gente tá aqui quebrando protocolos, vou mostrar o quarto do Rocco. É todo de cobras. Em répteis, ó. Olha a decoração. Cobra, isso aqui é uma enguia do mar. Enguia elétrica ele fala. Ó, a decoração do quarto dele, ó, Rocco. Irado! É tudo de bicho. E se eu pegar aqui, ó, pegar os brinquedos dele. Até o Hot Wheels é de tubarão. Ó. Então a gente está fazendo a live com a pessoa errada. A gente tem que estar fazendo a live com Olha aqui. Não, é sério. Olha aqui. Os livros dele, ó. Vou mostrar aqui, ó. Sensacional, maravilhoso isso. Ó, os livrinhos. Maravilhoso. Esse aqui, cobras. Esse aqui, ó. Anfíbios e répteis. Gente, é só isso. Olha aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Rafa, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho dois também. Tenho 13 anos, o Felipe, começando a adolescência, que durante a sua fala sobre o tecer, eu já fiquei imaginando como incluir o meu filho na história, o Felipe. E tem um de 5 anos, o Matheus. Eu e minha esposa, a gente é vegetariano. E eu não como nada do mar há muito tempo, por proximidade, amor, paixão. É muito interessante. O Matheus, ele quando era pequenininho, ele deve ter comido 1 ou 2 vezes peixe sem saber o que ele estava fazendo. Depois que ele cresceu, ele não come peixe de jeito nenhum. Quando alguém fala, ele ainda olha assim meio assustado. E olha para mim, a gente não come peixe, né, papai? Ele não é vegetariano, ele come carne, ele come frango. Mas a carne e o frango são entidades diferentes da vaca e da galinha. Sim. O peixe não. O peixe é a mesma entidade. E como a gente criou essa conexão com o peixe, da mesma forma que o Rocco, todos os brinquedos do Matheus, não por acaso, são animais marinhos. Ele tem 1 milhão de pelúcias do mar. Quando se fala em comer peixe, ele fala, não, peraí, peixe não dá, né, gente? Peixe não, peixe é peixe. Carne é carne. Frango não é galinha. Mas peixe não, peixe é peixe. Ele olha para ele e fala, peixe a gente não come, né, papai? E eu acho assim, a gente nessa história de criar filhos para o mundo, os filhos a gente vai deixar para o mundo e com todos os privilégios que temos a oportunidade de passar a ele nessa bolha e nessas bolhas que a gente vive, eu acho que assim, eu optei por fazer o caminho deles ser o mais conectado com a nossa verdade, sabe? E dar para eles as ferramentas para que eles possam optar na hora que eles quiserem optar, de fazer as escolhas tendo consciência de todas elas. Então, eu acho que hoje, o Matheus, lá dos altos dos seus sábios 5 anos, a única conexão que ele conseguiu fazer até então, em relação à dieta dele, é falar, gente, eu não vou comer uma coisa que é viva, que nada, que é linda, e que eu vejo meu pai trazer um monte de foto e vídeo incrível da convivência com ele. Não vou, mas os outros animais que ele não conhece ou não relaciona da mesma forma, ele ainda se permite. Será que as crianças comeriam um unicórnio? Não sei, é difícil, hein? Entendeu? Porque eles amam tanto. Sereia. A gente faz uma magia tão linda em torno dos unicórnios, das fadas. Então, acho que é isso, né? Por que eu vou comer um unicórnio, né? Tipo isso, seu filho, né? Essa relação da fantasia, da beleza é a mesma que o unicórnio. O ser humano ele foi virando terracentrista, no sentido de que a Terra é o que importa, não olha o planeta como um todo. O planeta se chama Terra, mas ele é água, né? É essencialmente água. O planeta se chama planeta Terra. Por quê? Então, o ser humano virou terracentrista e o ser humano também passou a completamente se desconectar. Ele não se acha um animal.
Ele não se acha parte da natureza. Ele fala assim, temos nós e temos a natureza. Isso. Tem os animais, tem os... É uma outra coisa, né? Então, isso que você trouxe sobre a maneira como você enxerga a educação ou a relação que você tem com seus filhos, é a relação que a gente tem que ter com os nossos filhos todos, que são os animais, todas as outras espécies da natureza, tudo que existe no mundo. Né? Então, acho que, de fato, a chance dos seus filhos já crescerem com esse, como o Tomé também sempre fala, com esse chip já, com esse software já embutido na cabeça deles, é enorme. Quando a gente se coloca nesse lugar de cuidador, de tutor, e não de professor, quando você pergunta, né, a criança fala alguma coisa, aí eu pergunto, mas o que você acha que seria certo, filho? Sei lá, sabe, sei lá, acabei aqui de comer, mas o que eu falo? O que você acha, filho? Eles sempre sabem o melhor caminho. E a construção, assim, às vezes eles são meio safados, né? Querem dar uma volta e não sei o que, a gente sabe bem. Mas quando você pergunta, sei, filho, isso é o que você quer, sei lá, vê mais tela. Mas o que você acha que é o certo? E aí agora, como eu tenho um bebezinho de 10 meses, eu pergunto pro de 5. O que você acha que seria certo a gente fazer com o Leon? Exemplo, de comida. Você acha que o Leon deveria comer essa bolachinha ou você acha que a gente deveria dar fruta pro Leon? Não, mãe, frutas? Aí eu falo... Então, por que você... Então, assim, é uma sabedoria que tá lá. Às vezes a gente dá uma volta, assim, para algo que para eles é super simples, né? É uma sabedoria natural. Natural. Né? E que é o grande problema, porque a gente poderia discutir com os outros animais, né? O que você acha? Só que os outros animais, eles falam até. Só que a gente que desaprendeu a ouvir, né? Os povos ancestrais, né? Que a gente chama de primitivos, né? Não tem nada de primitivos. Eles conseguem estarem em equilíbrio com a natureza, se manterem estáveis na quantidade, né, nos deslocamentos, etc. Né, por milhões de anos, né, milhares de anos pelo menos. Né? Então é essa conexão, aí entraremos de novo na palavra reconexão, a gente tem que se reconectar com o que é natural da gente. E as crianças nos trazem isso, né? Que é isso que você está falando. Eles sabem que a gente também já soube. A gente também já foi criança, a gente também já soube. A gente vai se perdendo com isso. Só para encerrar aqui, quando a gente fala de mulheres, o nosso ciclo menstrual, que é água também, totalmente ligado com as marés, com a lua, com a nossa natureza. A gente foi se engessando como se a mulher não fosse cíclica. Assim, o horário comercial... O calendário, ele assim, simplesmente ignora o fato da nossa ciclicidade. Ignora. A gente não fala sobre isso. Eu digo assim, até para as empresas, poxa, a gente tinha que ter o ciclo menstrual da equipe inteira, porque assim, tem o dia que você está pronta para apresentar um projeto, dependendo de cada mulher, seja quando você está ovulando, seja quando tem o dia que você está recolhida, que você está lá para fazer outra coisa. Se a gente conseguisse se reconectar com a nossa essência, nós mulheres, e a sociedade percebesse isso dentro da nossa ciclicidade, meu Deus do céu, a gente conseguiria, assim, prosperar, assim, anos-luz da nossa potência, que não tem a ver com o futuro, que não tem a ver com a nossa ancestralidade, entendeu? Então, assim, é para o futuro, mas é um futuro ancestral. É meio louco, parece, mas é isso, é o futuro dentro da ancestralidade. Mas muito disso. A gente está no momento de se reconectar com o que a gente deixou passar e era bom e efetivo. Mas uma pergunta, assim, eu sei que a gente está caminhando para o final, eu sei fazer uma pergunta até para você, Rafa, depois que ele falar sobre o que ele pensa, veio a cabeça agora. Mas você não acha que a gente, enquanto sociedade, enquanto humanidade, enquanto espécie, de uma maneira otimista, vocês não acham que a gente está evoluindo e andando para lugares e permitindo falar de coisas que a gente não se permitia antes? A gente hoje cria preocupações e pautas que há 10, 15 anos atrás eram impensáveis. A gente está aqui falando de oceano, o último a falar de oceano foi Jacques Cousteau, na década de 80. Antes dele, ninguém falou com eficiência. A gente fala de pautas de pessoas diferentes, de opções sexuais diferentes, enfim, a gente
se permite hoje falar de coisas que antes não eram sequer assunto. Vocês não acham que a gente, enquanto espécie, de alguma forma, com um longuíssimo caminho para frente, a gente não está evoluindo? Eu vou dar um exemplo no micro. Quando eu era criança, eu via famílias indo embora da praia e deixando o papel de esquibom, o canudo, a latinha. Hoje em dia, olha, não consigo pensar que praia que alguém levante e vá embora, ou no mínimo as pessoas em volta olhem para aquilo com horror e peguem e recolham o lixo do vizinho. Isso é uma mudança de cultura e eu acho que é definitiva. Hoje não existe no Rio de Janeiro você levantar e deixar sua sujeira. O cara do lado vai falar, ô, parceiro, existe, claro que existe, porque a gente sabe, né? O mundo que a gente faz, mas a gente já tem o discernimento de não levantar e ir embora também. De falar, pô, pelo amor de Deus, se o meu vizinho sem noção deixou, eu vou pegar. Então, isso, quando eu era criança, eu não via. Se a família do lado deixou, problema da família do lado. Eu vou pegar o meu, porque eu fui educado assim, e vou embora. Então, eu acho que, dando um exemplo micro, eu acho que sim. Que a gente tem que ter esperança, né, gente? Senão, a gente se afunda aqui na depressão do apocalipse, do fim do mundo. E esses exemplos contagiam. Isso também, mais uma, naquela pergunta dos três maneiras, para qualquer lugar que você esteja, perto do mar, longe do mar, mais longe ainda, esses exemplos, pequenos exemplos de conservação contagiam. Se você começa a pegar o lixo que está na beira do rio, na beira da praia, isso aqui, se você começa a fazer isso, todo mundo em volta entende. Eu já fiz esse experimento maravilhoso. Todo mundo começa a fazer também. Então, isso também ainda também naquela ideia de que pequenas ações que você pode fazer. Se você tem exemplos que você pode fazer no seu dia a dia e externá-los, né, ou publicizá-los no sentido não de recolher algum benefício para si mesmo, mas você entregar uma boa ação para o mundo, isso também sempre vai ser importante. Gente, eu tive uma experiência antropológica mesmo no dia das eleições, porque eu fui votar, e a hora que eu estava no mar de santinho, frente do meu local eleitoral aqui. E aí eu comecei a juntar santinho. Porque eles entopem os bueiros e as enchentes, né? Então aquilo ali é um horror. E eu comecei a juntar. E eu vim para casa, peguei uma vassoura, que era perto da minha casa, e voltei. A hora que eu comecei a juntar, e obviamente ali tinham os dois lados, né? A gente sabe como foi a nossa votação. Quando eu vi, tava todo mundo misturado, juntando. Legal. E estavam os caras com a camisa do Brasil, e tava a galera com o boné do MST, e todo mundo juntando o santinho, pegando a pá, pegando aos montes e colocando no lixo. E aquilo, eu fico arrepiada, porque, cara, a gente tem muito mais em comum, a gente tem muito mais interesses em comuns, de sobrevivência, assim, algo tão básico, que a gente se perde em coisas, enfim. São reflexões mesmo. Essas conversas que a gente tem tido, essas lives, depois viram podcast, as pessoas podem acompanhar também, a gente lança na semana seguinte como podcast, também é uma troca, é a gente se escutar também. A gente está tendo um projeto que nos leva a estar diariamente pensando sobre o assunto e fazendo investidas de ir a lugares no exterior e no Brasil também, olhar o impacto, olhar as iniciativas governamentais que estão sendo feitas, olhar as iniciativas da sociedade civil, ver os bons exemplos e conectar pelo amor, né? Esse é o nosso principal objetivo. Mas aí a gente também, depois dessa conversa aqui, claro que eu, Tomé, quem está escutando, você, cada um vai absorver um pouquinho e a gente vai ter outras chances de conversar mais e mais e mais, porque o assunto é longo mesmo e é para ser longo porque é a nossa vida, no final das contas, né? Eu quero fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Rafa, se você fosse um animal marinho, que animal você seria e por quê? Peixe-boi? Peixe-boi. Um peixe boi, peixe-vaca. Elo. Peixe-elo. Peixe-elo. Não, porque, assim, eu sempre vejo
porque a gente vê muito documentário aqui. E, cara, é um animal de boa, porque assim, tem vários que estão no conflito, e o tubarão tá não sei o quê, e a baleia orca, e o negócio, e os peixes. Eu falo, meu, peixe-boi, ele parece que ele tá sempre tão tranquilo. E assim, a minha filosofia de vida, eu tento o máximo, eu sou libriana, assim, eu tô o máximo assim, não gosto de grito, não gosto de conflito, eu vou aqui na paz, vamos na conversa e tal. E eu sinto o peixe-boi, eu acho que eu seria um ótimo peixe-boi. É um bicho de boaça mesmo, tranquilo, gosta de chegar perto, brincar, abraça a gente. É bom barato, é o peixe que abraça, o peixe, na verdade é um mamífero, ele abraça, eu juro. Você chega perto, assim, aí o cara fala assim, ó, não toca no manati, no peixe-boi. Aí você fica lá. Não vai postar no story você comendo um bife logo depois dessa live, porque daí vai falar assim, Rafa Brits quer ser o peixe-boi, come um bife na sequência. Olha, obrigado mais uma vez, cara. A gente vai agradecer várias vezes. Você é uma parceira, né? Desde os 8 anos, uma parceira de celulite, de família. Mas, e eu tenho certeza que, ou seja, todo mundo que escutou a gente, que vai escutar depois, e você também será muito importante em vários outros momentos para a gente dar visibilidade a esse projeto que é tão importante e a gente quer mesmo que alcance o máximo de gente possível, ganhe em escala para também chegar em ações governamentais. A gente conversou ontem com o Túlio Gadelha, que é o autor da Lei do Mar, então a gente em breve faremos uma live com ele. Fundamental, todo mundo que está nos escutando agora, nos seguindo agora, já escutando aqui na live e no podcast também, que sigam as nossas redes, @euciano_org. É fundamental crescer as redes para a gente poder mostrar mais coisas, fazer mais provocações, dar mais informações, conectar o máximo possível. Vocês criticarem, mandarem quem vocês querem escutar, ouvir falar, sugestão, perguntas, mas fundamental que sigam as nossas redes nas redes sociais e as nossas redes também pessoais, @Rodrigo Tomé, com TH, e @RodSebrian e @Rafa Brits, tá? Obrigado. Se quiser deixar uma mensagem final, deixa uma mensagem final e a gente já encerra. Gente, é isso. Obrigada, parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Eu conheço, obviamente, muito mais o Palito, mas agora já estou conectada também, aí eu também já estamos conectados. E contem comigo, parabéns, que a gente consiga, eu acho que é isso, que a gente consiga, através eu acho que é um processo de, a gente fala tanto de autoconhecimento, e a gente entender que o nosso autoconhecimento, para ele ser realmente completo, verdadeiro, que a gente se veja inseridos na natureza, no oceano, e que isso faça parte das nossas sessões e sessões de análise, de terapia, de reflexões. Obviamente não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas quando a gente pensa na nossa vida, na nossa vivência, na nossa passagem aqui, que a gente consiga se enxergar inseridos nesse lugar maravilhoso que é nosso planeta. Beijos. Beijo, Rafa. Até lá. Obrigado, gente. Valeu.